Meus amigos, é um prazer, é uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez. Que a paz de Jesus Cristo nos abençoe sempre e que Deus, nosso Pai, possa continuar nos abençoando a todos. Nós notamos muita admiração das pessoas com aquelas que têm a coragem, para muitos a ousadia de falar em público. Muitas pessoas participam até mesmo de cursos de oratória, para que possam não só falar em público, como principalmente vencer a dificuldade de falar em público. E chega um momento em que as pessoas, quando vencem esta dificuldade, ou seja, começa a falar em público, nós precisamos ter muito cuidado, principalmente nós cristãos, sobre a mensagem que nós enviamos. Como cristãos, nós temos um compromisso enorme com o nosso Criador. Quando se fala em Deus, é muito difícil a gente não lembrar de uma outra palavra, a verdade. Mesmo nos momentos de hoje, onde se discute tanto esta palavra verdade. Nós também percebemos que ao lado desta palavra verdade existe uma outra mentira. E também nós temos o hábito de vincular com precisão a palavra mentira com o maligno, com aquilo que é ilusório. Jesus Cristo entre nós, ele nos aconselhou a acender a candeia, ou seja, levar a mensagem para que todos tenham a oportunidade de entrar em contato com essa verdade, em visualizar a verdade. Jesus Cristo, aqui entre nós, nos convidou a resplandeça a vossa luz. Numa outra passagem, Jesus Cristo nos advertiu: seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. Eu apontei para vocês estas passagens sobre a necessidade de nós levarmos a mensagem de Jesus Cristo para que ela seja visualizada. E que também nós temos o compromisso de resplandecer a nossa própria luz, mas nos adverte Jesus Cristo que o vosso falar seja sim, sim, não, não. Porque o que passar disto vem de procedência maligna. Estas citações logo no início têm o propósito de deixar bem claro a respeito da nossa responsabilidade. Vencer o medo de falar em público. Assumir como cristãos a tarefa de levar a verdade. E como conclusão, a responsabilidade de divulgar esta mensagem. Geralmente nós passamos ao levar a mensagem de Jesus Cristo, nós costumamos, infelizmente, a ter opinião sobre tudo. Manifestamos-nos, às vezes, sem cuidado, sem ter o compromisso com a verdade, sem procurar conhecer o objeto que nós estamos divulgando. E nós não podemos esquecer que o reinado do maligno, ele nasce deste equívoco.
quando nós começamos a falar sobre aquilo que nós não conhecemos. Nós passamos a ser mensageiros da mentira. Passamos a ter facilidade em falar em público. Adquirimos também a destreza de chamar a atenção das pessoas, mas devemos nos questionar: o que nós estamos divulgando é verdadeiro? Nós temos conhecimento acerca daquilo que nós estamos divulgando? Nós conhecemos a fundo o produto, a essência do assunto que nós divulgamos? Meus irmãos, quem mente torna-se vítima do maligno. Digo isso de minha parte de forma muito sincera. Se nós estamos convictos de algo, e se esta convicção nos leva a dizer sim, é nosso dever dizer sim, sim. Todavia, se o produto do nosso estudo, das nossas experiências, do nosso conhecimento nos tende a falar não, que de forma convicta, que de nossa parte, sinceramente, temos o dever de dizer não. Quando sinceramente convictos do sim, que o nosso falar seja sim. Quando convictos do não, que o nosso falar também seja não. Porque senão, falar sobre aquilo que nós não conhecemos. Usar talvez de uma autoridade que conquistamos, falando daquilo que nós não temos propriedade, nós estamos sendo instrumentos da mentira, do maligno, da ilusão. Nós notamos muitos irmãos nossos, e eu faço o máximo para não cair nessa armadilha, em nome da verdade, na defesa das lições de Jesus Cristo, na defesa do seu Evangelho, muitos irmãos nossos têm o hábito de discutir com todas as pessoas na defesa da mensagem de Jesus Cristo. Mas é improdutivo discutir com alguém que não tem o compromisso com a verdade, com a ética. É improdutível, a meu ver, discutir com uma pessoa que não tem compromisso de chegar a uma convicção e que apenas alimenta o hábito de defender narrativas sem aprofundar o assunto em debate. É improdutivo defender algo sem base. Aliás, passamos assim, através dessa conduta, a ser instrumentos do maligno. Nós não podemos nos vitimar pela ilusão. Nós não podemos nos aprisionar ao maligno. Muitas pessoas conhecem a passagem de Jesus Cristo perante Pilatos. Quando Pilatos pergunta a Jesus Cristo: o que é a verdade? E o governador recebe o silêncio como resposta. Meus irmãos, será que Pilatos estava mesmo comprometido com o conhecimento da verdade? Depois de 21 séculos, será que as nossas instituições, vamos destacar o Poder Judiciário, será que os nossos magistrados, os ministros, seja do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, será que eles estão comprometidos mesmo com a verdade? No direito existe uma distinção entre verdade formal e verdade material. É um chamariz, é um convite para que tenhamos uma justificativa para não desenvolver o nosso trabalho no Poder Judiciário em busca daquilo que seja verdadeiro. Quantos irmãos nossos, magistrados, advogados,
não têm compromisso com a verdade. Usam da instituição para proteger, para blindar pessoas e organizações. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quem disse isso? Jesus Cristo. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. É perda de tempo nós ficarmos discutindo com as pessoas que não têm compromisso em alimentar ou desenvolver ou aprofundar uma convicção. Nós precisamos desenvolver em nós esse propósito de sempre procurar nos manifestar de forma convicta a respeito daquilo que nós já conhecemos. Meus irmãos, quantas e quantas vezes nós nos perdemos nesta jornada? Na defesa do Evangelho, nós começamos a defender a mentira, a ilusão. Passamos a ser instrumentos do maligno. Para finalizar, meus irmãos, eu quero convidar a todos nós para, através de uma reflexão íntima, nós nos perguntarmos sempre na defesa deste ou daquele discurso: será que o instrumento, a fala, ela deve entrar em contradição com o assunto que nós defendemos? Nós não podemos esquecer que, a meu ver, o discurso se perde quando nós usamos, por exemplo, termos ofensivos, em defesa seja desta ideia ou de outra ideia, porque como cristãos, nós não podemos esquecer que Jesus Cristo abraçou a ideia da não violência. O instrumento, como eu disse, ele não pode entrar em contradição com a mensagem que nós abraçamos. Nós não podemos esquecer jamais que o nosso discurso falso, que a nossa manifestação descomprometida com a verdade, ela não ajuda ninguém. Jesus Cristo nos aconselhou que nós não devemos esquecer de colocar a candeia, de levar a mensagem para que todos a contemplem. Mas ele também não esqueceu de nos convidar o compromisso de resplandecer a nossa luz. E, acima de tudo, através da nossa experiência, do nosso conhecimento, que nós sejamos convictos ao dizer sim, sim, e ao dizer não, não. Procuremos alimentar o hábito de assistir o nosso discurso, de contemplarmos a nossa fala. E talvez nós iremos perceber que o nosso discurso ofensivo, ele está envolvido em falácias, na ilusão e na mentira. E se nós adquirirmos o hábito de começar a contemplar o nosso discurso, nós iremos perceber que o nosso discurso ofensivo, que contradiz a mensagem, na verdade nos oferece farto material para a nossa própria cura. Nós iremos perceber que estamos, em verdade, não em defesa da verdade, não trabalhando em nome de Deus, mas, na verdade, fomentando a mentira ou a nossa mente egóica. Olhemos, meus irmãos, para a trave que nós temos em nossa visão e nós iremos perceber que, ao abraçar esse propósito de não somente vencer a timidez, ao abraçar esse propósito de conhecer sobre aquilo que nós estamos falando, e, sobretudo, ao contemplarmos a verdade,
a mensagem de Jesus Cristo, nós iremos perceber, ao analisar grande parte dos nossos discursos, que nós estamos sendo vítimas de nós mesmos, da mentira que nós alimentamos. Nós iremos perceber que estamos sendo vítimas da opressão e do ódio que nós alimentamos. O nosso compromisso, acima de tudo, é conosco mesmo, no sentido de, a cada dia, criar um vínculo maior com Deus, um compromisso com a verdade e, acima de tudo, desenvolver a autoestima para que nós tenhamos a coragem de, quando for necessário dizer sim, que nós sinceramente digamos sim. Todavia, quando se faz imprescindível dizer não, que de forma sincera também apresentemos o não. Porque senão, quando nós passamos a alimentar o hábito de ficar em cima do muro, falando sobre aquilo que nós não conhecemos, sobretudo para defender a nossa personalidade e o nosso ego, nós estamos criando para nós mesmos o cárcere do inferno, da ilusão e da mentira. Se eu estou procurando a cada dia aproveitar o meu tempo, sem perdê-lo em discussões pueris, estéreis, sem perder o meu tempo em discutir determinado assunto com esta ou aquela pessoa que não tem compromisso com a verdade, eu também tenho que aproveitar a minha encarnação para defender o meu maior compromisso, é de criar uma intimidade maior com Deus. E, oxalá, amanhã, mesmo que o meu sim me leve à cruz, que eu diga sim. Mesmo que o meu não me leve à crucificação, que eu diga não. Agora, triste de mim será quando, por medo, eu disser sim, quando deveria ter dito não. E a recíproca também é verdadeira. Que Deus nos dê força para que nós, de fato, desenvolvamos em nós o propósito de levar a mensagem de Jesus e que, de fato, nós levemos a mensagem de Jesus Cristo e não a mensagem do maligno. Muito obrigado a todos e que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Criador, que elas possam nos alcançar, onde quer que nos encontremos. Que assim seja.